Êxodo, capítulo 29. Diz assim: Isto é o que vocês lhes fará para os consagrar, a fim de que me sirvam como sacerdotes. Separe um novilho e 2 carneiros sem defeito. Da melhor farinha, faça pães e bolos sem fermento, amassados com azeite, e pãezinhos bem finos untados com azeite. Ponha tudo isso num cesto e ofereça no cesto. Traga também o novilho e os 2 carneiros. Então você fará com que Arão e seus filhos se aproximem à porta da tenda do encontro e mandará que se lavem com água. Depois você pegará as vestes, vestirá Arão com a túnica, a sobrepeliz, a estola sacerdotal e o peitoral, e o cingirá com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Você porá a mitra na cabeça dele e sobre a mitra a coroa sagrada. Então você pegará o óleo da unção e o derramará sobre a cabeça dele. Assim você o ungirá. Depois você fará com que os filhos de Arão se aproximem e os vestirá com túnicas. Também os cingirá com o cinto, Arão e seus filhos, e lhes atará os turbantes, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo. Assim você consagrará Arão e os seus filhos. Você fará chegar o novilho diante da tenda do encontro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Mate o novilho diante do Senhor à porta da tenda do encontro. Depois, pegue o sangue do novilho e, com o dedo, ponha-o sobre os chifres do altar. O restante do sangue você derramará na base do altar. Pegue também toda a gordura que cobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins e a gordura que está neles, e queime-os sobre o altar. Mas a carne do novilho, a pele e os excrementos, você queimará fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Depois você pegará um dos carneiros, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Mate o carneiro, pegue o sangue e jogue-o sobre o altar ao redor. Corte o carneiro em pedaços e, lavadas as entranhas e as pernas, coloque-as sobre os pedaços e sobre a cabeça. Assim, você queimará todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Depois pegue o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Mate o carneiro, pegue um pouco do sangue e coloque-o na ponta da orelha direita de Arão e na ponta da orelha direita de seus filhos, bem como sobre o polegar da mão direita deles e sobre o polegar do pé direito deles. O restante do sangue você jogará sobre o altar ao redor. Então pegue um pouco do sangue sobre o altar e um pouco do óleo da unção e faça aspersão sobre Arão e suas vestes e sobre seus filhos e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes e também seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Depois retire do carneiro a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins, a gordura que está neles e a coxa direita, porque é o carneiro da consagração,
E pegue também um pão, um bolo de pão azeitado e um pãozinho de massa bem fina do cesto dos pães sem fermento que estão diante do Senhor. Ponha todas estas coisas nas mãos de Arão e dos filhos dele e, movendo-as para frente e para trás, ofereça-as como ofertas movidas diante do Senhor. Depois pegue todas as coisas das mãos deles e queime-as sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Pegue o peito do carneiro da consagração de Arão e, movendo-o para frente e para trás, ofereça-o como oferta movida diante do Senhor. E esta será a porção que fica para você. Consagre o peito da oferta movida e a coxa da porção que foi movida, a qual se tirou do carneiro da consagração, que é de Arão e de seus filhos. Isso será a obrigação perpétua dos filhos de Israel, devida a Arão e seus filhos, por ser a porção do sacerdote oferecida da parte dos filhos de Israel dos sacrifícios pacíficos. É a oferta que eles fazem ao Senhor. As vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e consagrados nelas. 7 dias as vestirá o filho que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda do encontro para ministrar no santuário. Pegue o carneiro da consagração e cozinhe a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda do encontro, e comerão das coisas com que for feita a expiação, para consagrá-los e para santificá-los. O estranho não comerá delas, porque são santas. Se sobrar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até pela manhã, queime isso que sobrou. Não se comerá, porque é santo. Assim, pois, você fará com Arão e seus filhos, conforme tudo o que ordenei a você. Durante 7 dias você os consagrará. Também cada dia prepare um novilho como oferta pelo pecado para as expiações. E você purificará o altar, fazendo expiação por ele mediante oferta pelo pecado. E você o ungirá para consagrá-lo. Durante 7 dias você fará expiação pelo altar e o consagrará. E o altar será santíssimo. Tudo o que o tocar será santo. Isto é o que você oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Ofereça um cordeiro de manhã e o outro ao crepúsculo da tarde. Com um cordeiro, ofereça 2 litros da melhor farinha, amassada com 1 litro de azeite batido, e, para a libação, 1 litro de vinho. O outro cordeiro você oferecerá ao pôr do sol, como a oferta de cereais e a libação da manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo oferecido de geração em geração à porta da tenda do encontro, diante do Senhor, onde me encontrarei com vocês para falar com você ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que, por minha glória, sejam santificados, e consagrarei a tenda do encontro e o altar. Também santificarei Arão e os seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus.
e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Vamos a Salmos. Salmos 36. Salmos 36 diz assim: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são maldade e engano. Deixou de lado o discernimento e a prática do bem. No seu leito planeja maldades. Detém-se em caminho que não é bom e não rejeita aquilo que é mau. A tua misericórdia, Senhor, chega até os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas as pessoas e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está a fonte da vida. Na tua luz vemos a luz. Estende a tua misericórdia aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não deixes que os pés dos soberbos me esmaguem, nem que a mão dos ímpios me obrigue a fugir. Tombaram os obreiros da iniquidade, foram derrubados e não conseguem mais se levantar. E que Deus abençoe a porção da sua palavra.